Olá, amigos do canal Importante é Saber. Olá, os amigos do canal Democracia Brasileira. Mais uma vez, hoje estamos aqui reunidos no nosso dueto para falar um pouquinho, desse contexto político tão complicado que a gente está vivendo. E hoje a gente vai fazer uma busca histórica também, rapidamente, trazendo um pouco de uma questão que vem sendo discutida recentemente no Brasil, quando a gente fala de Estado laico. Será que somos hoje um Estado laico? Ou a gente está abandonando aos poucos esse conceito tão importante de uma república? Enfim, é um tema que merece um pouco de cuidado ao ser analisado, né? E já entrando nesse tema, para a gente não perder tempo, já que a pauta hoje está muito grande, eu fiz uma busca, nas constituições brasileiras, buscando saber, até quando a gente não foi Estado laico, quando a gente adotou, um Estado laico e como a gente é hoje. Então, só para ilustrar aí o tema, para a gente poder debater, a nossa primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824, ela estabelecia que a religião católica apostólica romana era a religião do Império. Ou seja, a gente tinha uma religião oficial. E qualquer outra religião, ela tinha liberdade de ser praticada, desde que, de forma alguma, exterior ao templo. Ou seja, seja uma religião evangélica, espírita, qualquer que seja a religião, para ela poder ser praticada, ela teria que ser praticada da porta do templo para dentro, nunca externamente, né? Então, essa foi a nossa primeira Constituição, que tem outras questões interessantes também, né? Por exemplo, para você ser nomeado um deputado, você não poderia ser nomeado se você não professasse a religião do Estado. Ou seja, era obrigatório você seguir a religião católica para você ser um deputado do Congresso, lá da Câmara dos Deputados na época imperial. Coisas inimagináveis hoje em dia, né? Mas que a gente nem sabe, nem se lembra ou desconhece, né, que aconteciam. Outra questão interessante também na Constituição do Império é que o imperador, antes de ser aclamado, prestará nas mãos do presidente do Senado, reunidas as duas câmaras, o seguinte juramento: juro manter a religião católica apostólica romana, a integridade, blá, 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 blá. Ou seja, ele teria que jurar perante a religião. São fatos que a gente hoje não imagina, né? E graças à Constituição de 1891, né, que foi a nossa primeira Constituição republicana, esse conceito, né, de ter uma religião oficial do Estado foi abolido e desde então a gente seguiu numa linha laica, né? Só que hoje, em 2021, a gente tem observado cada vez mais a influência da religião na política do país, né? Temos a bancada evangélica muito forte hoje em dia, né, indiscutível, que tem entre seus expoentes a Flor de Lis, né, que ela é um exemplo dessa bancada aí, né, que tem tanto poder inclusive para não ser caçada, mesmo sendo acusada de cometimento de um crime, né, que a gente conhece muito bem, que é o homicídio, com qualificadoras e tudo que tem direito. Então vou passar aqui para o meu amigo Henrique, do canal Democracia Brasileira. Henrique, continuamos laicos ou tá ruim desse conceito republicano? Primeiramente, eu queria dizer boa noite para você, Leonardo, boa noite para todo mundo que está nos assistindo no nosso canal. É um prazer estar com essa parceria com o canal aí. O importante é saber, juntos aí por um país, por um Brasil melhor aí, onde que a gente qualifica o debate, seja em quais forem as circunstâncias. Então, Leonardo, é um tema bastante complicado. Primeiro, para quem está nos assistindo, o Estado laico não quer dizer que a gente é contra a religião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Estado laico é você poder ter a sua religião, porém você não puxar a camisa para alguma delas. O Estado tem que manter neutro perante qualquer religião. Para a pessoa que pensa, você está contra a igreja. Não, a gente não está contra nenhum tipo de crença ou religião. A questão é o seguinte: nós viemos de décadas de um Estado laico, chegamos na 2020, 2021, nós temos a bancada evangélica. Eu posso te contar uma coisa, Leonardo, eu nunca pensei que de 2018 para cá a religião ia ter tanta influência dentro da nossa política. A gente pega a bancada evangélica, Magno Malta, Flor de Lis,
a gente vê essas pessoas que têm, até então, o Malafaia, apesar de não estar na bancada, ele tem muita influência. A gente pega também o Feliciano, a gente pega outras pessoas também que tem muita força nessa bancada evangélica. E eu vi algumas pautas são horrorosas dentro da bancada evangélica. Por exemplo, ser oposição à criminalização da homossexualidade. É uma coisa assim, patética. E a questão é a seguinte: nós somos um país onde temos um país que tem muita diversificação religiosa, e a partir do momento que você adota uma camisa de alguma etnia, a crença, como é que fica as outras? A gente, apesar, eles não são brasileiros, eles não são dignos à nossa sociedade apenas por estar em outra religião. Então é uma coisa que a gente tem que combater, não combater a religião, mas combater esse fanatismo dentro da política, que tem que ser neutra, entendeu? E saber acolher, porque a gente pega e vê o maior lema hoje do Estado laico do Brasil, que era para ser laico, está em nome de Jesus. Então, o maior lema que era para ser do Estado laico está em nome de Jesus. Então, gente, vamos parar por aí, vamos pensar num Brasil próspero, num Brasil onde que abrace a diversidade, onde que abrace as etnias, porque senão, gente, a gente está jogando brasileiro contra a religião, infelizmente. É verdade. E outra coisa, Henrique, eu acho que todo e qualquer fanatismo, ele tende a gerar conflitos cada vez mais fortes, porque hoje a gente vê essa bancada evangélica, em nome de Jesus, navegando em céu de brigadeiro. Ela não tem nenhuma oposição, mas imagina se começar a ter uma bancada católica, uma bancada judaica, uma bancada espírita, ou seja, pode chegar um tempo, se a gente não cortar agora na raiz, o meu medo é chegar daqui a alguns anos, a gente fragmentar esse Congresso em várias bancadas de religiões diferentes, e aí começar um contra o outro, e aí não aprova mais nada. Trava tudo, não. Se ele aprova A, eu quero B. Se ele aprova azul, eu quero rosa. E aí vai, né? E a gente vê que essas bancadas elas têm tanta força, por exemplo, teve uma portaria, quase ninguém fala, mas teve uma portaria do Ministério da Saúde do ano passado, para normatizar a questão do aborto da mulher vítima de estupro, que é um absurdo. Aquilo ali é inconstitucional. Não deveria nem estar ali. Mas a gente sabe que teve um forte apoio da bancada evangélica para junto no Ministério da Damares, né, para colocar aquele objeto ali numa portaria para dificultar mesmo, forçar a vítima a ter um constrangimento tão grande que ela desiste de abortar e acaba tendo a criança, né, que é objeto de um crime. Então a gente tem que ter muito cuidado para a religião não começar a mudar a lei e conceitos que a gente tem já definidos há muito tempo. O aborto decorrente de estupro, ele está no Código Penal desde 1941, dizendo que não é crime, ou seja, é uma das hipóteses que você não comete um crime. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente quer legislar, não focado na ciência e na razão, mas sim na religião. Exatamente, Leonardo. Eu concordo com tudo que você disse. A gente vive esse paradigma, a gente olha para a nossa sociedade, que, comparada a outros países, o Brasil é um dos países que mais tem diversidades religiosas. Seria um caos tremendo se tivesse, por exemplo, até uma guerra civil dentro do país, por um ato religioso, como a gente vê em muitos países que tem guerra civil por religião, entendeu? Sim. É uma coisa patética. E a outra coisa, e perigosa também, outra coisa é que é engraçado, né? O presidente do PSC tá preso. É o pastor Everaldo, em nome de Jesus. Jesus, verdade. E como é que é? Ele que foi que batizou o Jair Bolsonaro, né? Sim, no Rio Jordão. Sim, o pastor Everaldo também é conhecido como São João Batista, né? É a alcunha dele, né? Ele tem uma alcunha de São João Batista, né? Verdade. Batista. E o Bolsonaro, igual diria o grande Marco Antônio Villa, um deus Marco Antônio Villa, brincando, como diria o Marco Antônio Villa, o Bolsonaro seria Jesus, o Jesus de Araque aqui no Brasil e o João Batista de Araque aqui no Brasil também. É uma coisa tremenda. Tá preso, e outro tá... consegue estar preso, né? O negócio deve ser tão grave que você vê, ele não consegue habeas corpus, ele não consegue prisão domiciliar, você é o único, tá fazendo companhia pro Sérgio Cabral e Eduardo Cunha. Nossa Senhora, da bancada
bancada evangélica. Eduardo Cunha também era bancada evangélica, Sim, era da bancada evangélica. Crivella, não podemos nos esquecer do Crivella. é Não podemos verdade. ela. Então é uma figura. Vamos torcer aí, Leonardo, para que o Brasil não caia nessa cilada que, infelizmente, pode causar a tragédia aí, pode derrubar uma nação aí que está tão bem há décadas aí com o Estado laico, tá? Verdade. Só não esquecendo que, só finalizando aí a questão do Crivella, o Crivella que é senador da República, foi ministro da Pesca do governo Dilma e prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né? E sobrinho do Bispo Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. É complicado. Vamos mudar agora o assunto? O que a gente podia falar assim, que está na mídia e a gente está vendo que está indo para o brejo? Vamos falar da vacina. O Butantan vai mandar para a Argentina. Será que a gente vai conseguir perder para a Argentina a vacina? Só explicando aí para quem está nos assistindo, o Butantan ele tem um contrato com o governo federal para fornecer 46 milhões de doses da vacina Coronavac. E ele tem uma possibilidade de fornecer ainda em 2021 mais 54 milhões de doses. Só que o governo federal, através do Ministério da Saúde, ainda não se manifestou sobre comprar ou não essa segunda remessa. Caso o governo não se posicione até um determinado prazo dado pelo Butantan, essas 54 milhões de doses vão ser vendidas. E possivelmente para a Argentina. Vamos perder para a Argentina, Henrique? Olha, Leonardo, parece até seria engraçado se não fosse trágico, né? Eu acho, não sei qual que é a visão do governo, mas eu acho que o governo pensa que é um jogo de camisa, que é um jogo de futebol. Argentina e Brasil, se perder, tudo bem, só que a gente não está falando numa partida de futebol entre Brasil e Argentina, a gente está falando da segurança e da saúde de milhões de brasileiros. Então, a partir do momento que o governo relaxa a sua decisão, não sabe o que parece? Parece que é aquela pessoa que vai comer um lanche, aí pega e sabe, mas depois eu vou, sabe, não preciso comer agora. É exatamente isso. O governo parece que não está dando a total seriedade que tem que dar para as vacinas. Leonardo, se você fosse presidente do Brasil agora, eu tenho a certeza, conhecendo você, que você ia garantir agora as vacinas, tanto 54 como as de 46 milhões. Gente, que presidente no mundo não faria uma coisa dessa? Só se fosse o Orbán da Hungria, né? Porque que presidente no mundo não faria isso, e o Trump que saiu dos Estados Unidos, né? É uma coisa patética. Eu não sei aonde que o governo quer chegar. O pior, será que o governo sabe aonde que vai chegar? Ele está tentando fazer isso? É complicado sim. Eu acho que assim, independente de toda a pressão popular que a gente tem visto aí, né, nas ruas, na mídia, o governo simplesmente ele ignora tudo isso, né? A conduta negacionista, ela em nenhum momento ela foi alterada. Tem alguns balões de ensaio que a gente vê, né? Diante da pressão, vou falar com o embaixador chinês, vou falar com o embaixador indiano, vou tentar comprar insumos, vou tentar comprar vacina, mas no fundo não é interesse desse governo comprar vacina, nunca foi e nunca vai ser. Eles não vão mudar. E outra coisa, vão jogar o Pazuello para as feras. Ou seja, o Pazuello vai ser o boi de piranha. Já botaram ele lá no Amazonas, escondido lá, mas assim, pode ter certeza, vai sobrar para ele e só para ele, tá? Para salvar o chefe dele. O Pazuello vai acabar pagando a conta sozinho. Você não acha? Exatamente. O governo que está atualmente, porque eu não falo só Bolsonaro, porque é uma caterva, né? Sim. O governo, se foi despachado o Henrique Mandetta, se foi despachado até teve um ministro lá que saiu, se os dois ministros da saúde foram despachados, quem que é Pazuello para esse governo? Não é ninguém, é uma marionete, como diriam os antigos, é uma marionete do governo. É muito óbvio que o governo vai salvar sua pele e vai deixar o Pazuello se queimar aí e tá saindo do governo, a culpa é do Pazuello, tá ok? Então é muito fácil prever uma coisa dessa, mas a questão é que não podemos esquecer também que esse negacionismo, lembrando
que a Venezuela pegou e mandou os insumos para o Brasil, os oxigênio para o Brasil, ajudando a pessoa em Manaus. O Bolsonaro falou para eles, mas tem que pegar e tem que ajudar o povo de vocês com auxílio emergencial, criticando a Venezuela, não importa se é esquerda ou é direita, criticando a Venezuela, e ainda por cima falou bem assim pro ministro do lado, Tarcísio, se tinha cachorro na Venezuela. Ele falou assim que não tinha porque comeu tudo. Porque os venezuelanos comeu tudo. Olha que momento baixo que o Brasil está chegando. Olha que nível baixo de presidente. Eu diria que nem o mais bebum do boteco de esquina da casa onde eu moro aqui chegaria ao nível tão baixo que a presidência está chegando. É verdade. A gente teve, né, no Mandetta, não sou advogado de defesa do Mandetta, mas eu acho que, assim, ele, pelo menos, ele era um ministro alinhado com a ciência. Tinha conhecimentos fora do Brasil, teria tido muito mais facilidades para conseguir vacina, para conseguir insumos. Era um homem bem relacionado, tanto é que se você ler o livro dele, você vê que nas reuniões que tiveram em Davos e tal, quando ainda não tinha pandemia, ele estava lá, presente, ele sempre interagindo, né, com laboratórios e tal. Infelizmente, ele foi colocado às feras, né, pelo Bolsonaro, e o Nelson Teich, que foi o segundo ministro também, quando ele viu que ele ia ter que ir contra a ciência, ele largou de mão, falou, não, eu tenho minha idade, eu tenho minha reputação, eu não vou me queimar. E aí colocaram o Pazuello, né, que é um general de infantaria, né, especialista em logística. Mas duas coisas me assustaram. Quando o Pazuello falou que o Nordeste ficava no hemisfério norte, né, ou seja, uma criança de quarta série sabe que o Nordeste do Brasil não fica no hemisfério norte, né? Ou seja, graças a Deus que eles sabem, né? Porque isso é geografia básica. É só você pegar, ó, dar de presente pro Pazuello, ó, um globo terrestre, né? E mostrar para ele que o Nordeste brasileiro não fica no hemisfério norte. Só um pouquinho, Leonardo. Não adianta mostrar esse globo para eles, são terraplanistas. Tem que ser o quadrado, igual a bola do Kiko. Mas assim, patético. É lamentável um general do exército falar que o Nordeste brasileiro fica no hemisfério norte. Assim, teoricamente, isso aí deveria ser uma questão que nem se discutia, né? E outra coisa, já falaram também uma vez que se o Brasil entrar em guerra, ele manda os insumos para o continente errado, porque ele não conhece muito bem como seguir os continentes. É complicado, assim. Mas é um homem de confiança do presidente, né? Eu acho que claramente ali a gente vê a questão de fazer o que eu quero, quando eu quero e como eu quero, né? Não é à toa que ele foi a Manaus divulgar o kit preventivo, né, de tratamento da Covid, né? Então, assim, é lamentável. Kit da morte. Sim. Até porque, é claro, a cloroquina não tem efeito nenhum sobre a pandemia. Ponto. Isso não se discute mais no mundo. Só no Brasil que ainda tem pessoas que defendem a cloroquina. Mas, enfim, vamos fazer compra? É engraçado porque durante essas 2 semanas que passou, são 3 coisas engraçadas que estavam em pauta, né? Uma é que não tem cachorro na Venezuela, outra é o desodorante avança agora. Avanço? Agora é o leite condensado. Que bacana, hein? Que legal. Que bacana. Vamos fazer compra. Brasileiros, vocês devem estar pensando assim. Acho que todo mundo, né, hoje em dia, quando chega no mercado, se assusta com o preço dos itens, né, da cesta básica, os itens necessários para a sobrevivência da gente, né? E aí a gente pega no site Compras Governamentais, né, foi feito um levantamento pelo jornal Metrópolis, e esse levantamento é de assustar. Só no ano de 2020 foram gastos 1 bilhão e 800 milhões nesse carrinho de compras do governo federal. E aí foi o que a mídia já destacou, né? Mas assim, eu vou arredondar alguns números só para a gente ilustrar alguma coisa aqui. Grão de bico, quase 1 milhão e 900. Iogurte natural, 21 milhões e meio. Legumes em conserva, 19 milhões. Leite de coco, quase 10 milhões. Leite condensado, 15 milhões e 600 mil. Leite em pó, 16 milhões e 700. Leite de soja, 1 milhão e 100. Tem os veganos, né? Não podemos esquecer. Maçã in natura, 1 milhão e 619. Goma de mascar, 2 milhões e 200.
Gente, a gente não pode esquecer que o ano de 2020 ele foi totalmente atípico. Boa parte do funcionalismo público federal trabalhou em home office. Não tinha essa questão de você preparar o alimento, seja no quartel, seja... todo mundo teve um remanejamento de pessoal, reduzindo o fluxo de pessoas até por conta da contaminação, né? Então, assim, fica muito difícil explicar quase 2 bilhões num carrinho de compras desse. Para você, esse carrinho de compras foi para onde? Olha, Leonardo, tá certo que algumas coisas ali a gente tem que olhar olhando mais fundo, por exemplo, do chiclete, né? Dos 2 milhões em chiclete. Há certos momentos explicados cientificamente, até que na questão dos militares ajudam. Eles mascam o chiclete e acaba ajudando na questão de sentimento, de nervosismo, de dor, acaba ajudando até certo momento da audição também, isso explicando, por isso que foi bastante comprado, mas a questão é que fica, se fosse só isso, né, Leonardo, se fosse só isso, infelizmente são tantas coisas, quantas milhões de cestas básicas a gente não poderia comprar com esse dinheiro? Será que a gente, quando olha todo esse milhões e milhões em vários itens, quando a gente olha, a gente pensa, poxa vida, os caras estão comprando por uma década, né? Mas são só apenas 2 anos de governo Bolsonaro e já foi tudo isso. Que patético é a gente olhando tudo isso que acontece. Não podemos nos esquecer do cartão corporativo dele, hein? 8 milhões. 8 milhões já. Dobrou ao governo anterior em gastos com cartão. Por que será que ele queria esconder os dados do cartão corporativo? Por que ele quis esconder a carteira de vacinação? Por que ele quis esconder o laudo de exame lá da Covid? Por que um governo que, já que não teme, quem não teme não foge, né? Por que quis esconder tantas coisas? Ou seja, aonde tem fumaça, tem fogo, Leonardo. Sim, na verdade, Henrique, aquela questão, né? Esse governo, ele não é diferente, nunca foi, de tudo que a gente já viveu nos últimos anos, entendeu? Eu acho que, assim, se você pegar a história do Bolsonaro, foram 28 anos na Câmara dos Deputados e 2 anos na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Ele sempre foi dessa política, não, sempre teve do lado do poder. Quantas vezes ele mudou de partido? Inúmeras. Ele já foi de várias bancadas, de vários partidos, sempre apoiando quem estava governando. Até mesmo o PT. Não pode esquecer que o PT, que hoje ele fala tão mal, faz essa oposição tão veemente, já foi aliado do PT, entendeu? Então, assim, o discurso é um, mas a prática é outro, como quase todos que estão lá, né? É a velha política, Leonardo. Infelizmente, a gente tem que começar. Vai ter as manifestações, vai ter as eleições. Podemos esquecer das eleições para a Câmara do Senado e para a Câmara Legislativa dos deputados. Vai ter essas eleições, a gente vai ter um rumo para o Brasil. O Brasil vai começando a andar para frente a partir do momento de uma vitória positiva na Câmara, tanto no Senado. Então, a gente tem que pegar e acabar com essa velha política. Mas não sei o quê, não sei o quê. Tem que acabar com a velha política. Podemos pensar numa forma de um parlamentarismo, podemos pensar em uma mudança de sistema, ou até pensar em novos candidatos. Nunca participou da política. Tudo bem, dá uma chance. Mas os mesmos, está 3 décadas, estava 3 décadas já na política. Se uma pessoa que está 3 décadas da política, o que ele vai fazer pelo país, gente? Se não teve oportunidade, não apresentou uma pauta, não lembro de uma pauta dele que foi a principal ali, que mudou alguma coisa uma lei, ou alguma defendendo alguma coisa, alguma pauta, nenhuma. O que uma pessoa dessa ia fazer? Então, fica difícil, né? Como se acreditasse no Papai Noel, uma coisa que não existe, né? Sim, e foi o que você falou. Quando a gente tem um presidencialismo como o nosso, em que a gente idealiza o presidente como um super-herói, né? Aquele que vem para nos salvar, e na verdade a gente não tem super-heróis, nem na política e nem na vida. Se a gente não tomar cuidado com as nossas decisões, a gente paga um preço muito caro, e a gente está pagando um preço caríssimo. A nossa economia está em frangalhos, a nossa moeda foi a que mais se desvalorizou na pandemia, e o nosso déficit comercial é enorme,
e a gente não tem nenhum planejamento para melhorar. E depender do Paulo Guedes, a gente não vai sair de lugar nenhum, porque o Paulo Guedes não sabe nada de economia. Ele é um especulador, muito bem sucedido, é verdade, mas um especulador. Projeto de governo para o Brasil, ele não tem nenhum. Não tem nenhum. Vamos torcer aí, né? Vamos ficar vigiando aí a nossa política aí, que acontece no nosso dia a dia, e torcendo para que eu sinto que o Noarco já está virando a caravela, já estamos tendo novos rumos aí, então vamos continuar firme e forte nesse rumo aí para que a gente alcance, ajude a colocar o Brasil de novo nos trilhos, né, Leonardo? Ajude de alguma forma. É verdade. A gente tem que parar. Nosso problema também é o seguinte: a gente vive de voo de galinha. A gente pega 2, 3 anos muito bem, dá aquela subida, e de repente a gente vai para o chão de novo. A gente não tem uma regularidade no Brasil, né? Isso é uma coisa muito triste. A gente não tem um projeto de governo, a gente tem um projeto político de partido e de candidatos. E isso acaba prejudicando muito. E eu acho, Henrique, não sei a sua opinião, que o Brasil começou a mudar na eleição, não na de 2018, mas na de 2014. Eu acho que ali, quando teve aquele paralelo muito claro do Aécio com a Dilma, aquela polarização, eu acho que ali foi o primeiro embrião de que a polarização seria algo positivo para quem assumisse uma bandeira contrária ao governo ou à ordem então vigente. E eu acho que ali, com aquela questão, né, tipo os Estados Unidos mesmo, você pegava o Norte e o Nordeste com o PT, pega o Sul e o Sudeste mais ou menos com o PSDB na época, né, do Aécio, o Centro-Oeste um pouco dividido. Então, assim, teve aquela questão do norte americano contra o sul escravocrata, né? Então, assim, a gente meio que importou um pouco isso. Só que a gente importou coisa ruim. A gente está importando aqueles enlatados de péssima qualidade e trazendo para a política. Porque a bandeira do Bolsonaro na campanha dele só foi uma: o Lula. Não teve nenhum projeto de governo, nenhum projeto debate de economia, não teve debate. Quando ele podia ir, ele não foi. Ele se omitiu dos debates no segundo turno, porque ele sabia que ele ia perder, mesmo o Haddad sendo muito fraco, né? E eu acho, na minha opinião também, é o seguinte: o Lula, ele botou o Haddad mesmo propositalmente, para perder, para que 4 anos depois, revertendo a situação dele, ele pudesse voltar como salvador da pátria. Porque não é possível. O Haddad, que nem reeleito prefeito em São Paulo conseguiu ser, nem indo ao segundo turno, ia ser presidente? E olha, muito interessante. Até dá para a gente traçar a seguinte perspectiva. Por que será que ele não quis ajudar o Ciro Gomes? Será porque ele conhece, talvez, da competência como um economista, como uma pessoa que ajudou no plano real, o Ciro Gomes, que, quem sabe, poderia fazer um bom governo e chegar em 2022 mais forte do que ele imaginaria? Então, e não podendo dar espaço, talvez, para o Lula em 2022. Então, tudo isso é de se conversar, de debater. É o seguinte, só voltando, só para dar um fecha nesse tema, para nós finalizar o nosso encontro aí, a questão realmente é verdade, a questão do sul-americano, do norte, ali a gente pega o sul, Alabama, Tennessee, Mississippi, a gente pega esses lugares, era onde que teve a segregação racial, aonde que tinha a Rosa Parks, uma chamada Rosa Parks. Ela ficava no ônibus onde que ela pegou tem uma história que veio um branco, pediu para ela sentar no lugar dela, eu quero sentar nesse lugar. Ela foi a primeira mulher negra a se recusar o lugar para um homem branco sentar. Dali, ela conheceu um pastor que estava revolucionando a região do sul ali, dos Estados Unidos, que o nome dele é Martin Luther King. Os dois se reuniram, que até então conseguiram acabar com a segregação racial americana. Ou seja, a gente está trazendo tudo que é de nojento para o país do que foi do sul-americano. Lembramos, não podemos esquecer que o Trump ele só é o presidente que tinha os pensamentos do sul-americano, ou seja, o que estava lá era o Trump que tinha os pensamentos antigos ainda do que era a época da segregação racial. Então, nós não podemos imitar o que está acontecendo o que aconteceu em outro país, não podemos trazer essa lata de lixo para cá, né? Então vamos começar a mudar o nosso país aí. Verdade. Vou trazer uma frase do Martin, você falou do Martin Luther King. Na minha opinião, o Martin Luther King, juntamente com Nelson Mandela,
foram dois ícones do século XX. Acho que, assim, em termos de política e de questões sociais... Oi? É um mártir, uma pessoa... Né? Sim. Mito. Esse sim foi um verdadeiro mito naquilo que ele defendia, na questão da igualdade, na questão social. Não o mito brasileiro, que de mito não tem nada. Mas tem uma frase do Martin Luther King que ele fala assim: nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que realmente importam. Então, assim, Olha aí. Se calar, essa frase ela se encaixa perfeitamente no momento atual. Se calar e permitir que o que a gente vive hoje continue a se proliferar, pode ser para a gente o fim de algo que não tem como reverter depois, né? E já me despedindo, vou aproveitar para fazer a minha despedida aí. Queria falar sobre a questão das manifestações. Acho que foram muito importantes. Eu acho que tem que se continuar. Eu acho que semana que vem, a questão do dia 1º de fevereiro, né, que é a eleição lá da Câmara e do Senado, da presidência, é importantíssimo, é fundamental que a gente acompanhe, verifique, porque ali começa a ser decidido o futuro desse governo. Queira ou não queira, a gente não tem um procurador da República que vá denunciar o Bolsonaro. Então, se ele tiver que sair, vai ser via legislativo. Então, é muito importante acompanhar o seu deputado, o seu senador, manda e-mail, manda mensagem nas redes sociais, se manifesta, porque a pressão popular sempre foi a melhor forma de se conseguir algo na política. E agora não vai ser diferente. Então é isso, eu queria agradecer a todo mundo, agradecer aí ao Henrique do canal Democracia Brasileira, agradecer aí aos meus inscritos também no canal Importante é Saber, dizer que a gente continua aqui lutando, querendo mostrar para vocês algo diferente e algo que possa fazer com que vocês estimulem o pensamento. Eu acho que a reflexão nesse momento é essencial. E como última frase, eu só queria dizer o seguinte, trazer, né, o artigo 19 da Constituição. É vedado a Estados, à União, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos, subvencioná-los ou embaraçá-los o funcionamento. Ou seja, Estado é uma coisa e religião é outra. É com essas palavras que eu termino a minha fala de hoje e passo para o Henrique também se despedir. Obrigado, Leonardo. O canal aí Importante é Saber. Para vocês, o canal Democracia Brasil, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, compartilhe. Foi muito importante as manifestações, realmente. Tentem, a partir do momento em que se tiver uma vitória da democracia no Legislativo e no Senado contra esse governo que está acabando com o país, tentem, ele vai tentar o golpe, em relação a uma frase que eu quero deixar para vocês também, que é do Nelson Mandela, que é até de um poeta, que ele fala na música dele, que ele fala bem assim: 30 anos na cela como Nelson Mandela, o poder de viver de uma ideia e morrer por ela. Ou seja, você lutar pela sua ideia, lutar por uma ideia que realmente importe até o final da sua vida. Eu acho que isso é o que nos dá muita dignidade. Então, eu agradeço muito a vocês que assistiram, e aí juntos aí por um projeto aí de passar a mensagem de uma forma com veracidade, sem passar pano e de uma forma realmente democrática para todo mundo. Verdade, é isso aí. Um forte abraço a todos e por mais Nelson Mandelas e mais Martin Luther Kings nesse mundo. Obrigado a todos.